Olá, espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola da Venda Sustentável. Eu sou Paulo Silveira, fundador e professor aqui na escola. Nessa semana, um dos nossos alunos me mandou uma pergunta intrigante. Então, por favor, pegue papel e caneta e pegue cada detalhe, pois eu vou falar agora 3 formas de evitar o assassinato da sua reputação na hora que você estiver na frente do cliente. Pois é, a palavra é pesada, mas tem 3 erros fatais que assassinam a sua venda e a sua reputação por consequência junto. E quais são eles? Presta atenção, são 3, mas o último, principalmente, é essencial nessa escala. Primeiro ponto, atraso. O certo, o correto no mundo é você chegar sempre antes de fazer uma venda, principalmente numa reunião que as pessoas não te conhecem, uma reunião coletiva, porque embora muitas vezes o comprador, o cliente te conheça, às vezes ele está com pessoas que nunca te viram. Então a primeira impressão ruim pode ser talvez a sua última naquela empresa. Então vamos lá. Primeiro ponto, chegue sempre com pontualidade. 15 minutos já é muito bom. Porque se você chegou atrasado, naturalmente você não consegue observar o ambiente, ter um encontro preliminar agradável com a pessoa que vai te recepcionar, você fica afobado e começa a esquecer detalhes. Isso já aconteceu com todos nós, comigo inclusive. Tanto que eu estou falando disso porque eu perdi a venda. Então o que acontece? Quando você chega atrasado, automaticamente a sua reputação ela é colocada em xeque, pois o atraso ele demonstra relaxo, ele demonstra falta de planejamento, ele demonstra descuido e muitas vezes pode ser visto como desconsideração com o seu anfitrião, ou seja, com a pessoa que te trouxe para o negócio. Fora isso, tem 3 ou 4 assuntos que são tabus que você jamais, vou repetir, jamais deve tocar numa sala de vendas e também nas redes sociais de preferência. E os assuntos são política, futebol, religião e guerra. Vou repetir, os assuntos são política, religião, futebol e guerra. A política tem um grande problema. Você pode levar dados, estatísticas, lucros e pesquisas, mas nada é mais forte numa crença como a crença da pessoa e uma ideologia. Então, se você puder não falar de política nunca, ótimo. Religião. Religião, cada um tem a sua, cada um tem uma forma de interpretação. E hoje nós temos muitas delas, alternativas ou não. Então, se você não puder tocar nesse assunto, falar de fé, desejar que Deus o abençoe, ok. Mas se limite a isso, pois você pode perder uma amizade, um aliado, por de repente mexer na crença dela. Futebol. Eu já vi assuntos surgirem e vendas grandes serem perdidas, porque a pessoa de repente levava muito na esportiva a questão do time dele perder. Só que o time não perdia muito tempo. E eu presenciei uma situação que o vendedor, antes de fazer a venda, tirou um sarro do determinado time. E automaticamente, a partir daquele dia, comunicaram à empresa que eu trabalhava, na Xerox, eu era diretor comercial, e pediu que aquela pessoa não fosse mais lá. E aí eu fui saber o motivo, tiração de sarro de futebol. A pessoa se sentiu muito ofendida e tal. E guerra, pessoal. Nós estamos num momento que tem guerra surgindo e as pessoas estão muito ansiosas e apavoradas. Então, assim, se você não puder tocar nesses 4 assuntos que eu falei, política, religião, futebol e guerra, com certeza você já vai estar numa linha de fluxo que eu chamo de linha verde de comunicação e você vai ser sempre muito bem recebido. E por último, e não menos importante aqui, nós estamos falando dos 3 erros que vão assassinar a sua venda, a sua reputação e talvez feche portas para sempre. Então presta muita atenção nesse último detalhe. Nunca torne o seu cliente ignorante. Eu já cansei de ver profissionais destruírem o cliente na argumentação. Ou os clientes numa mesa.
Só que do que adianta o seu conhecimento se você não consegue servir? Do que adianta a sua formação se você não consegue servir as pessoas? Do que adianta o seu conhecimento se você não ilumina, você não pavimenta o caminho do seu cliente e das pessoas que estão à sua volta? Pois até a liderança, ela é você servir, pavimentar a vida da outra pessoa através do seu conhecimento, do seu impulso, da sua gratidão. Pois liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem. Eu tenho certeza que se vocês seguirem à risca cada detalhe que eu falei aqui nessa aula, vocês vão aumentar as suas vendas, sendo você vendedor, profissional liberal, representante e empreendedor. Presta muita atenção, pois cada detalhe conta no jogo. E, principalmente nesse último, nunca torne o seu cliente ignorante. Torne o seu cliente vencedor, torne o seu cliente feliz, torne o seu cliente perseverante, torne o seu cliente uma pessoa melhor e traga lucro para dentro da empresa dele. E eu tenho certeza que ele vai vender você muito mais que talvez toda a equipe que está por trás de você, tanto de marketing pessoal quanto da fala, pois nada é mais forte que a fala do cliente. Deixo aqui um grande abraço e até a próxima aula.